Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo agora para começar mais uma live aqui da Rede de Homens da Cidade Viva, né? E hoje uma noite muito especial, né? Porque estaremos recebendo um convidado muito querido, um amigo da nossa comunidade, que é o pastor Moab Barbosa. Esperar o pessoal entrar aí, né? Pra gente começar. Olá, Milton. Olá, Adriana. Boa noite. Joacir, Miguel Moura. Esperando aqui o nosso convidado entrar, que é o nosso amigo pastor Moab. Daqui a pouco vamos começar. Opa! Moab aqui entrou. Deixa eu aqui aceitar ele. Convidar. Nosso convidado já está chegando. Só mais um momento. Deoclésio, meu irmão. Grande Moab! Olá, Junão. Boa noite. Que bom, meu querido, poder falar com você. Como vai? Ah, que prazer. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Você sabe do carinho que nós temos por você. E já estou lhe transmitindo um abraço de Josemar, que é o nosso pastor da Rede de Homens, que mandou um fraternal abraço para você, viu, querido? Outro para ele. Grande Josemar. Como é que você está aí em Mossoró? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Que bom, Moab. Moab, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre o tema que nos foi proposto, que é Transformados para Transformar, né? Eu queria fazer também uma breve apresentação. O Moab é um amigo nosso, da nossa comunidade, né? Está lá em Mossoró, pastoreando a Igreja Batista Betel, né? Que eu tive a oportunidade também de estar na posse dele nessa nova igreja, né? Que ele está pastoreando. E é casado, pai de 2 filhos, teólogo, publicitário e um grande amigo da nossa comunidade, né? Moab, e aí? Como é que a gente pode trabalhar esse tema aí? Transformados para transformar. Diga aí, meu irmão. Bora lá. Primeiro eu queria deixar aqui boa noite a todo mundo, né? Saudade Sim. dessa terra. Eu e minha família temos um carinho muito grande por João Pessoa, você sabe disso. É uma terra, não é a minha terra natal, mas é a minha terra de coração e da minha família. E grandes amigos aí, grandes amigos. E então, meu abraço a todos que estão aí nesse momento, ao pessoal do Cidade Viva, pastor Sérgio Queiroz, que deixa aqui, transmite meu abraço, a todo o pessoal aí da Cidade Viva, aos homens, né? Essa live é dos homens, né? Isso. Quem mais que eu me lembro aí? A todo mundo. Tem Josemar, tem da diretoria lá de Danielzinho ficou contato, mas ainda cheguei a falar. Tem um administrador, me lembra o nome aí, vai lembrando aí. Paulo e tem Não, Paulo, tem... Paulo não era da minha época, não acho que não era da minha época, não. Me faltou. Zé Marcelo. Um grande abraço a Marcelo. Alguns, talvez a maioria não sabe, eu passei um ano, né, na Cidade Viva, inclusive participei do grupo de César, não é? Cheguei até a organizar com ele, da Rede de Casais aí, o primeiro evento e tal. Então nós fizemos... Exatamente, me lembro demais, eu estava nesse evento. Você estava? Tava sim. Então eu deixo meu carinho, meu abraço a todo o pessoal do Cidade Viva, não é? Com muito carinho que a gente está aqui. Bom, o tema é bem desafiador, é um tema que fala muito dentro da igreja, Júnior e amigos aí dessa live. É a ideia que a igreja tem, e que é uma ideia bíblica, um conceito bíblico, de que a igreja é um elemento transformador da sociedade, não é? Isso
Esse é um dos papéis da igreja, de se transformar. Então a gente tem textos que mostram isso. Por exemplo, quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus capítulo 5, fala sobre isso, mostrando que a igreja tem um papel dentro da sociedade. O sal pode ser para salgar, para dar gosto, para preservar, não é? Trazer sabor. A luz, né? Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. A luz ilumina, tira a escuridão, tira as trevas, né? Esse é o conceito do texto. Mas mostra o caminho. Quando você tem luz, você sabe o caminho a tomar. É o papel da igreja. É isso. Entretanto, o mesmo texto, ele lembra a gente que ele fala, mas se o sal for insípido, para que serve? Não é? Lembra disso? Sim. E o que adianta ser lâmpada se está debaixo do velador e não em cima, escondido debaixo da mesa? Também não resolve. Então veja que o texto aponta o papel, mas adverte que pode-se falhar nesse papel. Então, a ideia, Júnior, é exatamente essa. Quando é que eu, indivíduo, igreja do Senhor, posso de fato fazer diferença na vida das pessoas, na sociedade, no meu entorno, no ônibus, na faculdade, no colégio, dirigindo um Uber, dentro da igreja, fora da igreja, no meu trabalho? Como é que eu vou fazer a diferença? Eu sou sal, eu sou luz, não é? Mas e se eu estou insípido? E se eu estou debaixo do velador? Como é isso? A gente precisa entender um pouco disso. E essa live aqui foi proposta justamente para isso, para a gente entender um pouco de como isso na prática, na vida real, acontece. Quando é que isso vai fazer diferença? Porque a igreja tem esse papel, mas isso vai muito além de fazer movimentos, de promover ações dentro e fora, sim, entendeu? De tamanho, de número. Não, isso é uma coisa que passa por um processo que só Deus pode transformar nisso. Então, é dentro disso aí que nós vamos estar conversando um pouco essa noite. Bacana, Moab. Moab, eu então queria lançar uma pergunta para você. Bora lá. Por que eu preciso ser transformado? Muito bem. A primeira questão é que eu preciso ser transformado para provar a vontade de Deus. Eu queria ler lá, então, o texto que está lá em Romanos, capítulo 12, né? Quem quiser Bíblia aí ou quiser apenas ouvir. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, veja, falando para aquele que anda com Deus, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, por que eu preciso ser transformado? Porque não existe ser agente transformador sem ser transformado. Eu estou dizer que sou sal, se o sal é insípido. Eu estou dizer que eu sou luz, que a luz não ilumina nada, está escondida. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, a gente vai cair num elemento, porque o capítulo 12 de Romanos é o capítulo prático. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo trabalha. Todo mundo sabe que essa carta é uma carta mais profunda, escrita no Novo Testamento, né? É uma carta os grandes estudiosos têm ela como realmente o suprassumo do Novo Testamento por causa da doutrina, dos ensinamentos que Paulo aplica, né? Então, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo fala, né, da lei, justificação, do selo do Espírito Santo. Ele dá a teologia, a doutrina da carta. E a partir do capítulo 12, ele vai para a prática da carta, né? Que ele escreve. Então ele fala assim, então não vos conformeis com esse mundo. Depois que ele constrói toda a narrativa do capítulo 1 até o capítulo 11, no capítulo 2, então ele começa a dizer, então não vos conformeis com esse mundo. Veja que ele está falando de um crente ou de alguém que serve a Deus, ele coloca o mundo, né? O ambiente, aquela teologia, mas transformados. Aí ele fala, não ache que o que está acontecendo aí é legal, e transforme, ele diz, e transforme na sua mente, né, pela renovação da sua mente, só então você vai poder, então, provar qual seja a boa, perfeita e agradável. Mas antes, quando você quiser me interromper para fazer alguma observação... Sim, à vontade, fica à vontade também, querido. Mas antes, no verso 1, do mesmo capítulo 12, ele diz
eu rogo a vocês, né, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que antes de Paulo apresentar o verso 2, ele fala sobre esse rogo. E é uma expressão muito forte. Ele está suplicando que seus ouvintes e que a igreja em todos os tempos entendessem. E ele faz uma coisa. O rogo é como, no original, é chamar alguém à parte e aconselhar essa pessoa. Na verdade, é disso que Paulo está falando aqui. Ele está chamando alguém à parte e falando, escute, estou rogando que você preste atenção nisso. Aí ele fala que apresente, né, os vossos corpos. Aí é que começa essa primeira pergunta. Por que eu preciso ser transformado, né? Justamente, Paulo usa depois uma figura lá do Velho Testamento, Júnior. Não é? Ele vai usar a figura de apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele usa aquela figura de levar o altar, o bichinho mais sem defeito, o carneiro sem defeito, de sacrificá-lo, do aroma subir ao Senhor. Obviamente que hoje não é esse bicho, não existe mais essa figura. Cristo foi esse sacrifício definitivo, mas hoje nós somos esse sacrifício que precisa estar no altar de Deus, como um sacrifício vivo e agradável. Aí começa, então, a transformação do homem. Se você pegar e entender tudo que Paulo fala, desde o capítulo 1, ele fala sobre gentios e judeus, todos estão iguais. Ele diz que todos estão condenados e todos são da graça de Deus. Não há grego, não há judeu, não há... Todos precisam. Depois ele fala que é a graça de Deus, que o homem não merece nada, mas que é a graça de Deus que vai fazer isso. Depois ele trabalha que Deus tem um plano para Israel, mas que Deus estendeu a sua graça a todo mundo. Então ele começa a trabalhar os conceitos da graça, da salvação, justificação, né? O plano redentor. E aqui ele diz, então, se vocês não entenderem tudo que foi dito até aqui, tudo que foi feito na cruz, não há como ser elemento transformador sem ser transformado. Então, primeiro ele diz que é preciso ser esse sacrifício, e aí é que eu penso que a igreja precisa entender que nós pregamos o sacrifício, nós pregamos a doutrina bíblica, mas se eu não sou esse sacrifício diário, ele diz, eu rogo a vocês que entendam tudo que a palavra ensina. Eu suplico a vocês, eu aconselho a vocês que vocês apresentem os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício diante de Deus. Ou seja, o evangelho é um sacrifício. O sacrifício maior Cristo já fez. Mas há uma vida de sacrifício porque é preciso transformação. Então, se eu não... Né? Isso é a primeira coisa. Ele usa o exemplo daquele sacrifício lá da antiga aliança. Quer falar alguma coisa? Não, é dizer assim que realmente é um grande desafio essa transformação, né? Também é uma luta diária, né? Você vencer, assim, o mundo que nos cerca também, ele é muito tentador e faz com que a gente às vezes caia, que a gente erre, né? Hoje eu vivo assim, me policio muito também, assim, porque eu acho que para a gente ser luz no mundo a gente tem que fazer a diferença, né? E às vezes eu me pego, falho, eu me pego dizendo o que eu não devo dizer, falando demais, né? E eu acho que a gente precisa também pedir orientação a Deus para ter o equilíbrio. Eu peço a Deus muito nas minhas orações o chamado domínio próprio, né? Às vezes eu falo demais, eu sou uma pessoa talvez às vezes explosiva demais, falo o que não devo e me arrependo depois, né? Fico aqui, meu Deus, preciso... Né? E eu sou muitas vezes criticado por pessoas próximas porque às vezes eu falo até demais e sou muito explosivo, né? Mas esse é um processo de transformação, né? Exatamente. Agora, é uma ação, na verdade. É claro, nós estamos num processo de santificação. Todo mundo que um dia recebeu a Jesus Cristo. Mas Paulo é muito direto e ele é muito cirúrgico na ideia dele, naquilo que ele fala, que é o evangelho que ele prega, como ele diz lá no capítulo 1, como ele se apresenta aos romanos. Porque se nós não entendermos, eu acho que é uma luta para toda a igreja.
Eu acho Sim. que antes da igreja pensar em transformar, evangelizar, fazer qualquer coisa, a igreja, o crente, ele precisa entender, mas eu consegui ser alcançado não pelo discurso, não pela palavra, não pela teologia bíblica, mas o convencimento dentro do coração. Por isso ele fala aqui, ele roga, ele usa essa figura de sacrifício, que era o sacrifício diante de Deus, que era agradável a Deus, não é? Para que então comece. Aí depois do verso 2 ele diz, e não, porque vocês entenderam isso, então não vos conforme com o mundo. E aqui, perceba, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu queria mostrar aqui duas coisas que é importante. Esse não vos conformeis, dentro dessa ideia que você colocou aí, é verdade, é uma luta? É. Mas a cruz tem que ser revelada dentro do coração do crente. Se a cruz não for revelada, é em vão. Colossenses, capítulo 3, ele fala da obra da cruz. E depois ele fala do novo homem e do velho homem. E depois ele traz uma série de situações que são comportamentos da natureza humana pecadora. E ele vai falando. Quando ele vai lá para frente, ele passa para o capítulo 4, então ele começa a dizer, ele vai colocar lá sobre o escravo, sobre o papel do marido, do filho, da esposa e tal. E quando a gente pensa que a gente às vezes falha no dia a dia, como você falou, falha como pai, eu quero, mas não consigo. Aí eu quero ser um bom marido, eu não consigo. Eu quero ser e não consigo. Eu penso que muitas vezes nós estamos lutando em nós mesmos, sem entender o que o apóstolo Paulo antes pede que a gente entenda. Aliás, ele roga que é para entender o que já foi feito. E aí ele pede, então, no verso, no capítulo 12, no verso 2, ele diz assim, não vos conformeis. A palavra aqui, olha só que interessante, ela significa molde. Ele diz assim, se vocês entenderam a cruz, se vocês entenderam esse processo que Cristo fez, que libertou vocês, ele diz, então não vos conformeis. O que é não conformar? É uma forma, pense numa forma, aonde o mundo, ele diz, não vos conformeis com esse século, né? Mas transformar. É como se o mundo quisesse colocar, o mundo tem um modelo, uma forma, e quer que todo mundo se encaixe dentro dessa forma que é o mundo. Mas é aí que diz, não aceite isso, porque o modelo cristão é outro. Então, eu posso converter, mas eu posso sentar em igreja, eu posso ir com um pequeno grupo, eu posso andar com a Bíblia debaixo do braço, mas isso não significa que eu mudei as coisas dentro de mim. Eu posso não ter mudado minha forma de pensar, minha forma de agir, eu posso não ter conseguido mudar como pai, como esposo, como patrão, como empregado. Meu comportamento pode não ter, porque eu estou lutando contra isso. Eu vivo tentando e não consigo. Toda hora eu tropeço. Uma coisa é a santificação, é o processo de santificação. Okay? Sim. E eu não estou dizendo aqui que não é isso. Mas estou dizendo que nós precisamos entender o que foi feito na cruz para afugentar esse velho homem. Efésios capítulo 2, verso 2, diz exatamente isso. Vocês não podem andar como andavam antes, os quais andavam antes, com o mesmo espírito do mundo. Por isso que ele fala, não vos conformeis com esse, o século é o mundo, é um tema que ele é completamente na contramão. Aí eu vou transformar, sem ter você tem entendido? Vou dar um exemplo aqui. Vamos usar um exemplo que é bem popular e é eterno, é impressionante. Vamos falar da polícia. Aí o crente quer ser polícia. Eu não tenho nada, agora para ser diferente. Aí a gente já sabe que a história aí nos conta que chega lá, tu não resolve nada, nem muda nada. Às vezes até se alia e acaba daqui a pouco e tal. É esse modelo, o texto está falando disso, não vos conformeis, é um modo, é uma forma que quer te colocar. Ele diz, não aceite, mas transformai-vos pela renovação da mente. O que é transformar? Aí muita gente fala, mas essa racionalidade, a igreja é espiritual. Não. Paulo não poderia ser mais espiritual do que está sendo aqui. Então quem pensa que Paulo está dizendo racionalidade num conceito de igreja fria, de igreja técnica, de igreja muito teológica, não, Paulo não está falando nada disso aqui. Paulo está falando assim, se vocês não
entender o sacrifício vivo que vocês... Moab, deu uma falhadinha na comunicação. Só um momentinho, deixa eu ver se a gente retoma aqui. Voltou, Moab. Da cruz, como é que vocês vão lutar e vencer, transformar pela renovação... Voltou, estou lhe vendo. Não estou te ouvindo, não está saindo som. Não, o som não está saindo. Não estou te ouvindo. Não. Você quer sair e voltar? Será que é possível? Alô, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo, Moab. É melhor sair e entrar. Sair, pronto. Vou lhe convidar novamente. Deixa eu ver aqui. Vai voltar agora. Oi. Pronto, agora, Moab, voltou. Eu parei aonde aí? Não, cortou. Aí a gente está falando da transformação. Então, eu estava falando da forma, não sei se você ouviu, né? Então, da forma, isso. Não vos conformeis com esse mundo. Então, assim, parece ser racionalidade pura, mas é espiritualidade pura. Compreender aquilo que foi feito e ser transformado por compreender e se colocar todo dia como oferta e sacrifício vivo diante de Deus, que é o vosso culto. Por que ele diz assim? Então, aí vocês terão um culto racional. Não, é porque entendeu. É porque compreendeu a profundidade daquilo que foi feito. E compreendendo, então ele diz, então transforme agora, então transformai-vos pela renovação diária. Aí é o que você falou. Mas eu não consigo, mas é diário. Ele diz, transformar. É uma luta diária. Diário, pela renovação da vossa mente. Para que? Então, é isso que nós precisamos entender. É uma guerra diária, mas é uma guerra baseada naquilo que Cristo já fez, a obra que ele fez. Então, essa transformação. E o interessante é que esse não conformeis é exatamente, eu não vou entrar no esquema, eu não quero entrar e eu vou viver de forma diferente. Eu não quero aquele velho homem, despojai-vos. A Bíblia usa vários textos, né? Despojai-vos do velho homem, né? A vida velha, abandonar aquela vida antiga. É um processo de santificação, mas para isso eu preciso entender que é baseado em uma obra de sacrifício que Cristo fez. Se eu não entendo isso, eu não tenho como ser transformado. E eu não tenho como transformar. Deu para entender? Ô Moab, eu interrompendo, isso é uma coisa, e esse também é uma grande missão da igreja, porque transformar uma sociedade através do evangelho, com a ética cristã, que é uma coisa que nós pregamos muito na Cidade Viva, né? Eu acho isso muito importante, porque você, por exemplo, você vê nações em que o evangelho ou uma doutrina cristã é muito forte na sua constituição. Eu falo isso em nações mais antigas. Você vê que são nações muito prósperas, né? Que tem padrão de corrupção muito baixo, né? Então, isso é um processo que a gente que mora aqui num país que é um país já colonizado, né, que tem uma história, entre aspas, recente, é um processo longo também, mas só através de uma transformação e através de uma ética cristã você consegue isso, né? Isso. Olha a sequência. Primeiro, roubo, para viver aqui. Segundo, não se conforme. O problema é que a igreja, normalmente, a gente quer fazer uma transformação sem primeiro não aceitar o que o mundo impõe. Esse é o primeiro ponto. Ele diz, eu rogo e não devem se conformar. Essa conformação, como falei, é essa caixa que o mundo tem, que quer colocar todo mundo. Eu preciso não concordar. Só que tem muita gente, tem muita igreja, quando fala muita igreja, é muita gente, aceitando e achando que é tudo normal. O mundo pinta as coisas de forma que é tudo normal. E o que vai acontecer? Quando você começa a misturar
alguma coisa, você tem alguma coisa que é pura, e você começa a diluir um outro ingrediente e vai colocando, por exemplo, água no leite. Chega uma hora que esse leite não é mais leite, ele é qualquer coisa, Sim. ele pode até parecer leite, mas ele não tem a substância de um leite, ele não tem a capacidade de nutrir. Então, quando a igreja ela se conforma e ela absorve, e ela começa a se moldar, ela se deixa moldar com os conceitos, não vai conseguir. Por quê? Porque a primeira coisa que Paulo adverte aqui, no capítulo, no verso 2, não vos conformeis. Porque se eu me conformo, não vem a segunda parte, transforme. Porque só posso transformar se eu não me conformar. Então eu não posso aceitar, eu não posso aceitar. A gente fala da política, a gente fala desse, daquele, mas às vezes a gente faz isso, entendeu? Eu estou numa fila e dá um jeitinho, você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Você poderia dar 1000 exemplos. Sim, claro. A coisa é muito séria. Eu só posso ser luz, no sentido de dizer que sou luz, é muito simples e é muito fácil. Iluminar e mostrar o caminho é bem diferente. Ser sal do que dizer eu sou branco igual o sal. É diferente de ser sal. Eu posso ser insípido, não fazer apenas... Eu queria lembrar aqui, eu lembrei daquela... um outro contexto aqui, que é um texto que cabe muito, é aquela passagem de Lucas 13, que fala daquela figueira que tinha só aparência. É disso que Paulo está falando. A igreja não pode ter aparência, apenas a aparência de ser bonita. A igreja, de fato, tem que ter fruto. E esse fruto passa por essa compreensão dessa espiritualidade, a racionalidade de saber a obra que Cristo fez é tremenda. Por isso ele fala assim, ó, eu rogo pelas misericórdias. Que misericórdia é essa que Paulo está falando aqui? Desde o capítulo 1 ele constrói essa misericórdia. Misericórdia que você merecia a morte, Cristo morreu por você. Misericórdia porque você ia para o inferno, ele te amou. Misericórdia porque você não valia nada, mas ele acreditou. E ele fez tudo para lhe alcançar. As misericórdias é a obra, é todo o conjunto da obra redentora. Então ele fala, transformai-vos pelas misericórdias de quem? Minha? Não. Quem é digno de misericórdia? Misericórdia é alguém que estava condenado e alguém veio e pagou um preço por ele. Então Deus teve misericórdia de nós. E ele coloca, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem, mudem. Não há como querer mudar. Eu não me animo quando fulano de tal é crente e vai não sei qual. Sim, pode não adiantar nada, pode ser até o pior para a igreja, do ponto de vista de testemunho. Porque o que nós precisamos é, cada um, em todos os lugares, é ter. Aí vem transformar. Essa palavra significa metamorfose. O original grego dessa palavra significa metamorfose, que significa uma mudança profunda e radical. Aí, meu amigo, a gente volta para aquele discurso que muita gente fala, isso é igreja radical demais, quer ser santo demais, quer ser bom demais, quer ser melhor demais. Não, a questão não é essa. A questão é que a gente tem que ser crente, como Cristo disse que a gente tem que ser. E a gente vai ter que lutar por isso. Não, todo dia, todos os dias, lutar, todos os dias se oferecer como sacrifício, todos os dias pedir ao Espírito Santo, que é das misericórdias, que é o selo que Paulo diz lá no capítulo 6 ou 5 do mesmo livro de Romanos, e falar, Espírito me ajuda. Espírito, eu preciso cumprir aquilo que já foi feito, eu preciso tomar posse disso, eu preciso viver isso, eu preciso me apresentar. Como diz minha esposa, a vontade de dar e faço. A vontade vem, o pecado está aí toda hora, mas eu preciso lutar contra isso. Se eu não me conformo, então eu vou passar por essa transformação, essa metamorfose, né? O casulo, a borboleta que sai, que vira aquele ser lindo. E sem fazer isso, sem essa metamorfose, que é essa transformação, eu não vou impactar ninguém. É discurso, é bonito, é até modismo. Assim, a gente vive num país hoje, e num momento do país, que eu acho que tem um lado bom, o avanço da igreja, igrejas lotadas, eu não tenho nada contra isso, mas não significa que são gente que estão sendo transformadas, como o texto pede. Transforme-se, né? Para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Aí, o que a gente vê é um monte de gente crente inconformado, né? Toda hora reclamando de um monte de coisa. Quando a gente não conhece a obra da cruz, a gente não tem do que agradecer, só de reclamar. Esse conceito dessa teologia que
eu tenho que viver sempre muito bem, eu tenho que viver sempre em alto, eu tenho que Deus está à minha disposição, tudo tem que acontecer, vai dar certo, essas coisas, essas frases de efeito. E, agora, é claro que Deus quer que a gente viva bem, mas viva bem seguindo a sua vontade. Viva bem mesmo estando tudo mal. Olha, viva bem mesmo estando tudo mal. Não é? É bem diferente do viva bem que se vende por aí. É muito diferente. Então, essa transformação vai me fazer interiormente entender isso. Não é? E aí, alguém pode, sem eu falar nada, ser chocado. Fala, fulano de tal, poxa vida, mas Júnior, num terreno desse, tá rindo, tá feliz. Aí choca o cara. Aí choca. Não choca porque você falou nada. Olha, ser crente é muito bom. Choca porque você mostrou para sua vida. Porque você mostrou uma metamorfose. Ó. E aí, mas o que está acontecendo? Cara, é o seguinte. O maior sofreu o Cristo. E eu, que está duro aqui, não está duro só para mim, não. Mas um dia isso vai melhorar e vai ter um lugar para... Então, isso parece que a igreja esqueceu. A igreja precisa justificar tudo aqui na terra com bens, com ideias assim, de pensamento positivo, e isso não é o que Paulo... Isso não é transformação, isso não transforma a igreja. Isso não transforma a igreja. A gente pode encher as igrejas, mas ter gente transformada é diferente, é bem diferente. Então, o conceito é esse. Eu só posso chocar uma sociedade quando, de fato, eu só posso impactar alguém quando, de fato, eu fui impactado por essa renovação, que é essa transformação. Que aí você falou, né, no começo, Efésios capítulo 4, 22, diz, né, despojai-vos do velho homem, né, e aí ele fala da gritaria, da ira, da blasfêmia, das malícias, que a gente fala despoje, jogue fora, tire isso. O próprio Paulo, ele trabalha isso em todas as suas cartas. Ele falou, é uma luta, mas jogue fora essa natureza velha, porque ela é do velho homem. Lembra que ele fala em Coríntios do velho Adão? Ou o novo Adão se manifesta na gente, ou vai ficar difícil, a gente vai se frustrar com Deus, com a gente, com a igreja, e é falta de evangelho. E Paulo escreve... Verdade. Moab, deixa eu interromper. O pessoal aqui está dizendo que o som está um pouco baixo, o seu som está um pouco baixo. Eu não sei se é porque você está um pouco afastado, tá baixo, mas eu não sei se é porque está baixo. Não sei se tem como aumentar aí. Eu dei uma Quero saudar aqui um grande amigo nosso que acabou de entrar aqui, que é Arlindo. Nosso irmão Arlindo. Arlindo tem um trabalho fantástico também na nossa comunidade. Acho que tem um grupo de casais, né? Uma conexão. Né? Arlindo é uma bênção. Grande abraço, Arlindo. Pois é, Moab. E outra coisa, engraçado que você agora falou desse negócio, né? A gente não vive nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil para todo mundo, né? Um momento que a gente nunca imaginou passar, né? E tentar ser luz nesse momento, né? Assim, não sei se você está me ouvindo, porque está aparecendo aqui. Está me ouvindo, Moab? Acho que, não sei se cortou. Cortou aqui seu áudio. Agora tá. Você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ótimo. Não, eu estava dizendo o seguinte, que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento assim, extremamente atípico, né? É um momento difícil, né? E eu vejo assim, que muita gente se apegou muito a Deus, né? Na verdade, um pouco assustada com tudo isso, né? Achando que era o fim do mundo, alguma coisa desse tipo, né? Mas essa transformação, como você falou aí, você está num momento difícil desse, e ser luz e mostrar um otimismo, uma coragem, uma esperança, né? Que tudo isso vai passar, que tudo isso é uma transformação, porque você consegue influenciar os outros também com essa transformação, em dizer assim, ó, isso vai passar, isso não é o fim do mundo, pandemia já tivemos, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, é interessante que Paulo, em uma de suas cartas lá na frente, ele diz assim, olhai para as coisas lá de cima, não para as terrenas,
Ele diz, pensai nas coisas lá de cima, não nas coisas aqui de baixo. Eu acho que a gente, um dos sinais que o crente deve estar todo dia se avaliando é em que ele pensa mais, não é? E para onde ele olha mais. Porque antigamente se pregava muito sobre a volta de Jesus. E a igreja falava, só fala em volta de Jesus, só prega a morte, só prega a cruz. Muito bem. Aí sumiu. A pregação da cruz sumiu, a escatologia sumiu dos cultos e tal. Então a gente não prega mais. E o ser humano, o crente, ele virou muito materialista. Tudo para ele, de conceito de felicidade, tá bom, está relacionado a não ter problema, a não ter dificuldade. E isso é um engano, isso é mentira. A gente poderia citar vários trechos da Bíblia aqui. O próprio Jesus até no mundo tereis aflições, mas sem demônio, eu venci o mundo. Mas cadê? Se você nunca consegue pensar nisso na hora da aflição, cadê a transformação? Veja isso. Porque assim, mas tá só para um, tá para todo mundo passa por perrengue. Quando é que disse que a gente tomou vacina? Né? Nós estamos falando muito de vacina por causa dessa pandemia. Mas aonde diz que na Bíblia que o crente tomou vacina, incidentes e acidentes e desgraças dessa vida? Não tem isso na Bíblia. O que não significa. Cortou um pouco, Moab. Cortou um pouco, voltou. Sim, você está falando em vacina, cortou. Né? Que o crente não tomou nenhuma vacina. A Bíblia não diz que nós somos vacinados contra incidentes, acidentes, problemas e dificuldades. Isso não existe. Então, eu penso que nós precisamos pensar que felicidade está na transformação que o Evangelho faz. Paulo sempre fala o Evangelho que eu prego, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. Capítulo 1 aqui desse livro ele fala, o Evangelho é o Evangelho de Jesus crucificado, ressurreto. Esse Evangelho traz paz. Esse Evangelho traz consolo. Esse Evangelho pode tudo estar caindo fora de mim, ao meu entorno. Mas eu tenho uma convicção na minha vida. Deus está no controle de tudo. Esse mesmo apóstolo, no capítulo 8, ele diz assim, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que essa primeira frase ninguém lembra. Só fala assim, tudo coopera. Esquece. Nós, o crente sabe. Ele sabe que se for bom, foi Deus. Ele sabe que se for ruim, foi Deus também. Sabemos que tudo... Isso é loucura para o mundo. Exatamente. Assim, às vezes a gente tem até medo de pregar isso até para a igreja de hoje, porque fala, isso é muito radicalismo, esse discurso aí, está muito atrás. Mas isso é a Bíblia. Agora, perceba uma coisa, Júnior, eu vou lhe dizer aqui. A diferença disso, ela vai aparecer e se revelará naquela passagem que Jesus fala dos tempos de dificuldade. Quando ele diz que sopram os ventos, descem os rios e dão com isso. As duas casas, elas são exatamente iguais por fora. Exatamente iguais. O que vai fazer diferença na vida da igreja, quando eu digo igreja, entenda por você, eu e todo mundo que está ouvindo, é o alicerce. É entender o rogo que Paulo fala. Eu rogo a vocês, eu chamo vocês à parte, eu discipulo vocês, eu estou dizendo para vocês, pelas misericórdias de Deus, por tudo que ele já fez, que foi tudo misericórdia para que vocês tivessem uma vida melhor nessa terra. Não estou dizendo uma vida exterior apenas, mas principalmente no coração. Ele diz, eu rogo. Então, é a plataforma, é a base. Quando os ventos e rios soprarem, a Bíblia diz lá que uma casa foi a ruína e a outra ficou. E qual foi a que ficou naquela analogia? A que foi edificada sobre a rocha. Por isso, meu irmão, transformação passa por sacrifício. Apresentai-vos diante de Deus como um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei que é viver nesse mundo, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o mundo, eu sei exatamente tudo que está acontecendo, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, ainda no sofrimento, eu vou entender que Deus está no controle, está no comando, e não estou dizendo que Deus não faz milagres, que Deus não quer abençoar o seu povo, não.
Mas eu estou dizendo que é preciso compreender que nós precisamos mudar, viver um mundo, vivemos nesse mundo, mas a Bíblia diz, não sois desse mundo. Vocês vivem aqui, mas vocês não são daqui. Essa Moab, é que vai impactar a Terra, né? Eu estou aqui com um amigo nosso, Jean, que está aqui perguntando aonde entra a importância da metanoia, da mudança, e quais os passos para esse processo? Tá, a metanoia vai entrar aqui. O texto é muito claro, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, mudança de mente. Antigamente, as guerras que Israel lutava eram uma guerra corporal, batalha, que pegava espada, escudo. O apóstolo Paulo faz lá no livro de Efésios uma analogia sobre isso, usando a armadura romana. Agora perceba, a guerra que vivemos hoje, o apóstolo Paulo já sabia, a guerra do cristão, a guerra da igreja que foi fundada, não seria pegar em armas, seria onde? Na mente. Por isso ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação vai passar exatamente pela mente no sentido de compreensão. Se eu não compreendo, eu não posso ser transformado. E eu não posso transformar ninguém como um agente de Deus transformador. Porque tudo é uma guerra terrível na cabeça do cristão. É o medo, é a esperança, é o amanhã, é se eu vou para o céu. Tem crente aí que desespera, que não sabe se vai para o céu. Acredita nisso. É uma guerra, porque ele peca e o diabo fala, você não vai para o céu, você pecou. Tem gente que vai amanhã, hoje não vai, aí caiu, não vai, daqui a pouco pediu perdão, vai de novo. E você vê, é uma guerra mental. É uma guerra mental. É desse jeito. Essa transformação que o irmão perguntou aí, passa por isso. Ela é mental. É de uma compreensão. Eu queria só lembrar aqui, que é muito importante, que Paulo está escrevendo com uma cultura chamada romana, com uma influência grega terrível. Grega romana, inclusive. Então, o ambiente ali era um ambiente filosófico. Sim. Filosófico. Sim. Platão estava enfiado dentro da igreja, estava se infiltrando dentro das igrejas. Com conceitos completamente errados, com ideias, o panteísmo. Olha, pense que Deus está em tudo. Não, tudo foi feito por Deus. Mas Deus não está em tudo, porque Deus não é elefante, como na Índia. Deus não é galo, Deus não é a cachoeira, Deus não é a árvore. Essas ideias, cara, é isso que precisa ser mudado. Essa é a metanoia. E só o Evangelho liberta o homem disso. Então, veja, Paulo pregava a um povo que vivia dentro de um ambiente, de uma cultura, do século, ele fala aqui, não se conforme com esse século, dentro de uma cultura helenista de grande influência, aonde pregar Jesus para os romanos, o romano quando você fala em Roma, você fala em poder. Dominou o mundo da sua época. Então você vem falar que um cara que morreu numa cruz, a forma mais vergonhosa que se tinha de morrer, é alguém que vai mudar o mundo e vai mudar a minha vida? Eu não quero ver esse discurso, porque esse discurso quando você fala que em Deus, que criou todo o universo, encarnou e veio em forma de homem transformado, aí entra o Platão e fala, não, peraí, mas como assim? Mas a carne não vale nada, que essa era a ideia de Platão, né? As duas ideias, o dualismo. Não, o espírito sim, mas a matéria... Então, esse discurso não combinava, ninguém queria. Por isso que Paulo fala, não aceitem isso, não aceitem o mundo, não aceitem essa forma, transforme, são conceitos de uma guerra mental, de cultura. E hoje mudou quase nada. Mudou a roupagem, a cultura está aí, entrando dentro das igrejas. E, assim, eu não queria falar não, mas vou falar aqui, dá uma ideia aqui para vocês de cultura. Posso falar, né? Claro, fica à vontade, meu irmão. Por exemplo, lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Tá? Sim. A mulher samaritana. Jesus começa o diálogo com aquela mulher lá na frente, ou depois que ele fala, se você soubesse quem me oferece essa água, você pediria. E depois que ele conquista o coração dela, ela fala, então me dê dessa água, porque eu não quero mais vir aqui beber. Ela estava sedenta. Aí ele diz, então vai e chama o teu marido. Ele fala, tudo bem, eu lhe dou. Vai lá e chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí veja, o Evangelho, ele mexe nas escrituras.
ele ofende, ele fere, ele mexe no pecado, ele vai ler errado. Ah, não tem? Você quer água, mas você não tem. Não, ele falou de certo jeito, porque você já teve o quê? 5. E o que você está não é seu. Né? Veja, primeiro o confronto do pecado, antes de receber. Mas por que eu falei isso? Porque hoje a gente recebe, pastor, recebe muita gente no gabinete, e desculpe se tem alguém nessa situação aí nos ouvindo, mas eu preciso falar. Eu não estou condenando você, eu estou pregando a Bíblia aqui. Ele diz assim, você teve 5, o que você está não é seu. Porque existe uma cultura hoje, que entrou para dentro da igreja, os crentes, que se você mora junto, a lei brasileira garante que você, depois de certos anos, eu não sou só advogado, mas depois de algum tempo, 5 anos, sei lá, 4 anos, você tem todas as garantias que um casamento... Civis. Civis. Muito bem. Baseado nesse entendimento, nessa cultura, as pessoas estão se juntando e não se casando. Mas Jesus falou, você teve 5, o que você está não é seu. Ele está dizendo, isso está errado. Você está vivendo segundo o conceito do tempo e não segundo os princípios da Bíblia. É essa metamorfose, cara. E que assim, trilhões de coisas no dia a dia que a gente comete e permite entrar para a igreja e vamos adaptando. Também a cultura, isso aqui é cultura. Então, Paulo está aqui tentando desconstruir na mente, dizendo, eu rogo a vocês, pelas misericórdias, por tudo que Cristo fez na cruz, que ele vem do capítulo 1 até o capítulo 11 dizendo, eu rogo a vocês, não se conforme com o que está acontecendo. O crente não pode viver isso. O crente, ele está atacando também o judaísmo, obviamente. Claro, né? A questão dos ritos de festas, do calendário, da circuncisão. Tudo isso não existe, mas tudo isso não tem mais sentido. Porque pelas misericórdias de tudo que Cristo fez, mudem a mente de vocês, para que então vocês transformem o mundo que vocês vivem. Porque senão, se eu não sou transformado, mudando os conceitos dia a dia. Eu tive um choque lá em Colossenses, que aquele texto que eu te citei, Colossenses capítulo 3, que Paulo ele começa a dizer, porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e ele começa a falar da obra redentora, dessas misericórdias, que o próprio Paulo está falando em Romanos. E ele diz que nós precisamos entender. E ele vai do 3, do 3, 1 até o 4, e no 5 ele começa a dizer de vícios que estão no velho homem. E ele vai construindo, então, uma narrativa até o verso 4 sobre o patrão, sobre a família, o papel do homem, da mulher, do filho, do servo, do patrão, de tudo. Mas as pessoas pegam o texto isolado e não entendem que Paulo começa dizendo, se vocês foram crucificados com Cristo, a vossa natureza, ele diz, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, que ele fala, então a vossa natureza mudou. Agora, como é que eu vou ser um pai bom, ou um marido bom, um servo bom, um patrão bom, se eu não fui transformado, se eu não entendi? Conhecer o Evangelho é diferente de viver o Evangelho. Eu tenho um amigo aqui na rádio, que ele abre a rádio dizendo assim, eu queria saudar todos os crentes e aos amigos do Evangelho. Pronto, eu gosto. Há muitos amigos do Evangelho, muitos amigos do Evangelho. As igrejas são cheias de amigos do Evangelho. Eles são exatamente como? São exatamente iguais. As duas casas não seriam. Eles são amigos do Evangelho. Mas viver o Evangelho é duro. É duro, eu não estou dizendo que é fácil, mas é necessário, porque senão a gente não está fazendo transformação, porque nós não estamos sendo transformados. E é por isso que o apóstolo Paulo roga aquele povo, que nós precisamos sair da cultura, da forma de pensar. Júlio, é guerra, mas é uma guerra que Cristo venceu e a gente precisa tomar posse dela e dizer, é pela graça. Ele diz, não é? É o evangelho da graça. Ele já fez. Agora vocês precisam se posicionar, não é? É uma batalha também. Apesar de ser de graça, é uma batalha. E aí, meu amigo, a gente só vai conseguir fazer a diferença se nós primeiro entendermos a obra. Verdade. Não. Fábio, vai lá.
Não, é que a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, ainda falta 10 minutos e tal. Eu não sei se eu respondi a pergunta do irmão lá, mas... Acho que sim, né? E se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, né? Tem algumas pessoas aqui online, fiquem à vontade. Né? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição aqui. Né? Mas é isso mesmo, Moab. É engraçado que você falou aí de amigos do Evangelho, né? Realmente. E tem uma coisa assim que você falou, uma frase aí que você falou que se nós não mudarmos, nós não podemos transformar, né? E realmente é isso, né? Talvez essa demora que a gente acha que dessa transformação de uma sociedade, ela está muito em nós, porque nós ainda não mudamos. Nós sabemos que existe o Evangelho, né? Nós sabemos que existe um Cristo, nós frequentamos uma igreja, mas nós ainda não fomos totalmente transformados para aí sim transformar o mundo, não é? Exatamente. É do que Paulo está falando. Que passa por essa guerra, não é? Que passa por essa guerra da transformação da mentalidade, da forma de ver a Bíblia, a forma de ver o Evangelho. Existem vários evangelhos. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, ele diz assim, o Evangelho que eu prego. Ele diz em uma das suas cartas, ele diz assim, se nós, falando dele e dos discípulos, Timóteo, Epáfras, todos eles, se nós, ou se até um anjo, aí ele faz uma metáfora assim, exagerada, mas se ainda um anjo no céu descer e pregar um outro evangelho, meu irmão, se na época de Paulo já pregava, nesses dias, você não tem ideia de tanto evangelho que não tem nada de evangelho, é outro evangelho, não é esse evangelho. E outro evangelho transforma pessoas em amigos do evangelho e não pessoas comprometidas e transformadas pelo Evangelho. Essa é a grande diferença. É duro, mas não foi duro para Cristo. Ele veio resgatar, nos tirou do inferno. Então, a gente não tem outra opção. A gente vai lutar todo dia, ajudar um ao outro, orar um pelo outro, né, pegar o boi pelo chifre e não vejo outra saída. Verdade. Tá aqui um mano nosso, China Galdino, que eu acho que é lá da cidade de Rio Zona Sul, tá dizendo aqui: teremos outra oportunidade para continuar a temática? Que bom, meu irmão. Quem sabe, né, Moab? Para quem não sabe, Moab, nós íamos fazer um evento da Rede de Homens e Moab era um dos nossos convidados, né? Mas essa mudança de planos, né, que ocorreu por causa da pandemia, nós haríamos um evento que nós íamos trazer você, né, Moab? Você estaria conosco. Sim. Isso. Mas eu fico muito feliz aqui. Eu posso fazer só um resuminho aqui, Júnior? Sim, claro, querido. Cristianismo não é rito nem emocionalismo. Não é. Cristianismo é racionalidade, é compreensão profunda, mas ao mesmo tempo básica da obra redentora. Porque não é tão difícil entender o que Cristo fez. Não é ritos jogado ao judaísmo, né, e aquilo que viviam, nem é muito menos o que a igreja de hoje vive. Esse emocionalismo. Essa coisa que eu fecho os olhos, que eu me arrepio, mas não muda a minha vida. Eu sou me emociono, mas não muda a minha vida. Se emocionar, se mudar, dava certo. Né? A segunda coisa é que eu preciso ser impactado. O evangelho tem que impactar. Eu preciso ser impactado para impactar a outros. Paulo foi o maior de todos os apóstolos, mas se você perceber, a vida de Paulo recebeu um impacto, não é? O cara era um fariseu perseguidor, matava, ajudava a matar, prendia a igreja. O cara foi impactado no caminho de Damasco, impactado, ele caiu literalmente impactado. E aí ele impactou, porque foi o jeito que vocês não sabem e que Deus fez da minha vida. É isso que está dentro. E por fim, a vida cristã é muito gostosa. Quando nós entendemos, quando nós não estamos coniventes com as ideias do mundo, quando nós decidimos transformar, sermos transformados, aí ele termina dizendo, então vocês vão experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então não tem como não ser bom. Porque Deus não faz nada ruim, Então, eu não vejo outra forma, outra receita. O bom de Deus
né? Tem uma música que diz assim, não vou falar o nome do cantor, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus é compreender a palavra de Deus, porque Deus, ele sabe o que é bom. Até porque o melhor de Deus já veio, que foi Jesus, né? Veio faz tempo, a gente só não entendeu ainda. É perfeito, ele não é só bom, ele é perfeito. E ele é agradável à alma. Ele é agradável. Você já pensou Moab, nós temos 5 minutos. E aqui a gente está perguntando o que este novo tempo. Espera aí um momentinho. O que este novo tempo vem ensinar aos cristãos nas igrejas. Eu acho que é isso. Aos cristãos nas igrejas, isso. É tanta coisa, viu? Eu acho que Deus tem mandado um recado para o mundo e para a igreja. Eu acho que eu penso, é a minha opinião, é uma transição, e nessa transição muita coisa vai mudar, e é hora da igreja estar atenta, a igreja precisa estar atenta, porque nós não somos nada. Primeira coisa que a igreja precisa entender, você não é nada, um sopro, um vírusinho destrói o planeta. Exatamente. Né? Uma ondinha de 7 metros destrói uma cidade. Tudo. Então, entenda, homens, e entenda, igreja, e esteja pronta. Porque vocês são como a erva do campo. O texto sagrado fala sobre isso. Vocês vão assim, agora vocês pensam que tem é nada. Aí quebra toda a arrogância da ciência. Não que a ciência seja ruim, mas assim, achar que é alguma coisa, só Deus. Porque só um vírus, basta um vírus. Eu acho que tem um recado apocalíptico aí, profético, no sentido de Deus está falando. Nesse sentido, profético, Deus está mandando um recado para a igreja. Entendeu? Amém. Amém. Querido, vamos encerrar agora, tá? Para a gente não cortar, porque está faltando aqui 4 minutos. Eu queria agradecer, Moab, demais. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, um amigo meu, é meu pastor também, você sabe disso, né? Que nós somos amigos, você faz parte da minha casa e eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso, e eu louvo a Deus por sua vida. Eu queria que você orasse agora para a gente encerrar essa live. Tá? E mais uma vez te agradecer por ter participado conosco, viu, amigo? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado, contribuído com um negócio de nada, mas que tenha contribuído e faça diferença na vida de alguém que ouviu, em algum momento da vida dele ou dela. Amém, amém, amém. Deus querido e Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque Tu és tudo que precisamos. Jesus é tudo que precisamos. Compreendê-lo é tudo que temos que correr atrás, compreender a verdade do Senhor, porque em Ti está contido tudo que precisamos, dentro e fora de nós. Obrigado por essa oportunidade, por cada família aqui que está ouvindo, por essa rede, pela vida de Júnior e sua família, e por cada ouvinte. Que a mão poderosa do Senhor nos faça viver esse Evangelho, nos ajude a enxergar, a não nos conformar, a sermos transformados e a transformar no poder do Teu Espírito, que o Senhor nos deu como selo e penhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a essa igreja. Querido. Beijo grande, viu? Valeu. Pessoal, boa noite. Deus abençoe a todo mundo. Tchau. Falei que salvar.